Ok, vamos explicar o que é a segunda derivada de uma função. Primeiro vamos lembrar o que era a derivada da função. Então, dado uma função f de um subconjunto aberto de Rn indo para Rn, lembramos que a derivada de f é uma função que vai de u em espaços de transformações lineares de Rn e Rm. Claro que podemos considerar esse espaço linear, que é um espaço vetorial, como um espaço euclidiano R elevado a nm também. Então, num certo sentido, a derivada de f também é uma função multivariável de u em um espaço euclidiano. Um caso especial é quando a função f é uma função real, então, ou seja, f é de u, subconjunto de Rn em R, a derivada em cada ponto é uma transformação linear de Rn em R. Portanto, pode ser alimentado por um vetor EI de Rn, e isto que é conhecido como derivada parcial na direção xi. Então, por definição, na verdade, esse aqui é o limite de f de ponto P mais um t de EI menos f de P dividido por t quando t tende a zero. Aí é um número real, tanto numerador quanto denominador, e portanto esse limite pode fazer sentido e é um número real, que é exatamente a derivada parcial na direção xi. Então, considerando df como uma função de u em L de Rn e Rm, esse espaço das transformações lineares, nós podemos sonhar ter outra vez derivada, ou seja, a derivada da derivada, que será a segunda derivada da função. E, novamente, essa segunda derivada vai ser uma função de u, né, como a derivada inicialmente, só que vai agora para o espaço das transformações lineares de Rn a esse espaço, que é o espaço euclidiano, né, também. Portanto, a segunda derivada vai ser uma função de u em espaço das transformações lineares de Rn dentro de espaço de transformações lineares, de novo. Então, isso, para cada ponto P em u, é mais fácil de entender. Para cada ponto P no domínio da função, a segunda derivada vai ser uma transformação linear, de novo. Só que uma transformação linear de Rn a espaço das transformações lineares. E, portanto, quando eu alimento com EI dentro de Rn, vai me dar uma transformação linear. Então, a segunda derivada no ponto P, aplicada em um vetor, vai ser já uma transformação linear, que pode aceitar de novo outro vetor e vai me dar um vetor finalmente dentro de Rm. Uma vez que temos dois vetores como alimento da segunda derivada, realmente a segunda derivada merece ser considerada como uma transformação bilinear. E de fato vai ser a partir de agora para a gente, segunda derivada, uma transformação bilinear de Rn vezes Rn indo para Rm. O fato de que é bilinear é simplesmente porque a derivada mesmo era linear. Então a verificação é simples, só vão, por exemplo, verificar na segunda coordenada, né? D2f no ponto P, quando alimentamos por EI e a soma de dois vetores, isto aqui é por definição o que está escrito por aqui. Segunda derivada em EI, aplicada em EJ mais EJ', mas isso abre, pois exatamente esse aqui é uma transformação linear e, portanto, vai abrir sobre a soma de dois vetores. Então, a partir de agora, está claro que a segunda derivada vai ser uma transformação bilinear, pode assumir dois vetores quaisquer dentro de Rn e vai me devolver um vetor em Rm. Então, resumidamente, escrevemos D2f como uma função de u em L2, que L2 é exatamente o espaço de transformações bilineares de Rn vezes Rn indo para Rm. Então, o teorema que nos esclarece um pouco mais com os fatos já conhecidos no cálculo 2 é o seguinte. Se D2f existir, ou seja, se a função f for duas vezes diferenciável no ponto P,
Então, D2FK também existem, onde FK são exatamente coordenadas da função f. Bom, com coordenadas a gente lembra, são funções reais, né? Com o mesmo domínio, porém, a contradomínio é ER aqui. E o mais importante, que as derivadas parciais de segunda ordem dessas funções eficazes, né, são exatamente a D2FK aplicada em EI e J, ou seja, essa parte aqui é justamente o que aprendemos no cálculo 2, que é derivada mista, né, segunda derivada com respeito de primeiro xj, depois xi, e aqui estamos falando de segunda derivada como uma transformação bilinear, né, no ponto P, como uma transformação bilinear aplicada em dois vetores EI e J. Então vamos demonstrar. Então, para a primeira parte é razoavelmente simples, porque se D2F existir, isso quer dizer que a função que manda x em dfx, como uma transformação linear, né, é diferenciável. Já que a função é duas vezes diferenciável, a sua primeira derivada, que é essa função, é diferenciável. Ou seja, a função que manda x para essa matriz, né? Matriz correspondente a essa transformação linear, é diferenciável. Agora, lembrando que a késima linha dessa matriz é exatamente a derivada de fk. Portanto, estamos falando que a função derivada de fk é diferenciável, ou seja, fk é duas vezes diferenciável. Então, isso aqui já está claro que é correto. Mas agora, o mais importante desse resultado é demonstrar essa fórmula de igualdade aqui. Então, vamos ver o que é exatamente segunda derivada como uma transformação bilinear aplicada em EI e em J. Por definição, ela é derivada da função derivada fk, no ponto P, em EI, até aqui vai ser uma transformação linear, e vamos aplicar essa transformação linear em EJ, e que por definição é exatamente essa transformação bilinear. Então vamos entender o que é essa expressão aqui como um limite. Nós temos que lembrar que quando aplicamos a derivada, né, dessa função no ponto P aplicada em EI, vai ser nada mais do que a derivada direcional na direção EI. Só observamos que estamos falando de derivada direcional da função dfk, que não é uma função real. Só lembrando que dfk é uma função de u em L de Rn R. Então é uma função que não é real, mas novamente podemos falar de derivada direcional. Derivada direcional vai ser aqui uma transformação linear em cada ponto, claramente. E observe que a derivada direcional, nesse caso, é direcional por causa de aplicação em EI. Vai ser, por definição, vai ser limite de derivada de fk, né, no ponto P mais TI menos derivada fk no ponto P, dividido por T. Então, sem EI, por enquanto. Não temos EI. Isso aqui é exatamente até essa parte aqui, que é derivada da função derivada fk no ponto P aplicada em EI. Agora eu vou agir sobre EJ, portanto eu posso colocar aqui EJ. Então, eu quero ver esse limite agora como derivada parcial mista da seguinte forma. Só lembrando aqui que a derivada de fk no ponto P mais TI aplicado no vetor EJ é nada mais do que, observe que isso não é nada mais do que derivada parcial de f no ponto P mais TI com respeito da variável xj. E da mesma forma, derivada fk no ponto P aplicada em j é a derivada parcial de fk com respeito a xj no ponto P.
Então, isso aqui justamente vem pela definição, né? Novamente, ou seja, observem aqui que derivada de FK num ponto aplicada em J, já tínhamos explicado que é a derivada parcial com respeito da variável xj. Então, esse aqui é justamente esse termo aqui, esse outro é derivada parcial xj em outro ponto. Mas observe que esse limite está calculando a variação com respeito de xi da derivada com respeito de xj, que é exatamente a segunda derivada parcial de função fk. Eis está a demonstração.